Agora vai. Agora vai, graça e paz, queridos internautas. Queridos internautas, estamos com dificuldades na internet. Agora vai. Graça e paz, queridos irmãos. Olha a missionária Eli Maria do Recife, hein? Olha o toque do chofar, menino. Olha o toque do chofar. Olha aí. Cadê o povo? Cadê a internet? Olha o toque do chofar. Olha aí, Jesus nos despertando, chamando para o cantinho de parede para a gente se preparar para o arrebatamento. A internet ela está lenta, mas a gente está tentando. Aqui a missionária Eli, da cidade do Recife, missionária Eli Maria, da cidade do Recife, aqui na cidade do Icapuí, Ceará, onde a eletricidade ainda é bem primitiva. A eletricidade daqui é bem primitiva. Deixa eu abrir ali a porta para clarear mais. Estamos começando nossa live, né, aqui direto da cidade de Capuí, na praia de Barreiras, né? Aqui é a missionária Eli do Recife, diretamente no Ceará, onde a eletricidade aqui é da idade da pedra. Quando chove aqui, a gente fica sem eletricidade, fica sem internet, mas vamos começar a nossa live. Tudo bem com você? Como é que vocês estão? Eu acredito que vocês estejam bem. Olha aí o toque do chofar, menino. Olha aí. Por que esse toque de chofar, missionária? Olha aí. Deus nos despertando para a hora final na terra. Estamos nos últimos momentos, né? Queira as pessoas crê ou não, nós estamos nos últimos momentos na terra. E hoje eu separei um assunto bem maravilhoso para nós, que é ainda no livro de Daniel,
né? As suas visões, o Apocalipse do Antigo Testamento. Vocês sabiam que o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento? Vocês sabiam disso? Hein? Pois é, o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. E hoje eu separei algumas coisas que é bom a gente estudar, que faz conexão com o Apocalipse do Novo Testamento, que é continuidade do Daniel, né? Deus abençoe a todos que vão chegando. Aqui a missionária Eli Maria, da cidade do Recife. Estamos aqui em Capuí, né? Falando do que eu mais amo, que é a palavra de Deus. Tá chovendo muito aqui, e quando chove aqui é como se fosse a época primitiva. Falta energia e, por sua vez, falta internet, né? Não tem. Mas vamos continuar aqui, Apocalipse, porque o livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Por que Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento, né? Do Antigo Testamento, né? Teologicamente, Daniel é classificado como livro profético apocalíptico. Por quê? Porque ele traz revelações que hoje nós estamos vendo acontecer. Então, o assunto é esse. Revelações, eventos futuros, por meio de visões simbólicas, usa bestas, números, chifres, reinos e anjos, interpretações para serem também interpretados. Então, por isso que o livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Eu quero lembrar aqui a todos os internautas que, se a live cair porque está chovendo, falta energia, que aqui a gente mora na época primitiva, entendeu? Então, e aí por sua vez falta as conexões, né? Então fala sobre o fim do Império Humano. O livro de Daniel fala sobre o fim do Império Humano. Aponta para o reino eterno de Deus. Introduz o conceito do Filho do Homem, que é Daniel 7, e esse Filho do Homem é Jesus, né? Ele aqui fala que Jesus aplica a si mesmo. Daniel é a base estrutural do Apocalipse de João, quer dizer, é um segmento. Então temos o livro de Daniel, que é um livro apocalíptico, certo? Então, o livro de Apocalipse do Novo Testamento é a continuidade. Lembre-se, Deus nunca faz nada que não venha a revelar aos homens, aos seus servos. Agora, aos seus servos, ele tem um aconchego maior. Por quê? Porque quanto mais buscar a ele, quanto mais ter intimidade com ele, mais você sabe das revelações do Senhor. João não criou novas imagens, ele expande as de Daniel. Segundo, vamos ver aqui, glória ao Pai. Quem for chegando agora, aqui é a missionária Eli Maria, do Recife, diretamente de Capuí, na praia de Barreiras.
a estrutura do livro de Daniel, que é a chave para entender as visões, o livro se divide em duas grandes partes. Vamos ver quais são. É muito importante a gente estudar esse assunto, porque a gente vai entender o que está acontecendo e o que vai por acontecer, o que vai vir. Eu estou falando de uma forma bem simples, teológica, porém simples, para que todos venham a uma compreensão. Então, ele se divide em duas grandes partes, certo? Primeira, a parte histórica, né? A fidelidade em meio ao cativo, que é de 1 ao capítulo 6. Esses capítulos não são as visões, mas preparam o terreno espiritual para elas, né? O Senhor Deus, ele não dá visões aleatoriamente, não. Primeiro, Deus prepara os seus servos, sim. Né? Quando a gente diz assim, tem que pagar o preço, não é aquele preço da cruz que Jesus pagou, mas o preço de renúncia, né? Lembra que na outra live eu falei que Daniel disse nos primeiros capítulos, propôs Daniel no coração de buscar a Deus. Então já é o primeiro passo para você se envolver com Deus, com o Espírito Santo, e você vai abrindo portais espirituais e vai tendo intimidade. E tem missionária, portais espirituais, tem sim, como tem portais no meio do satanismo, tem portais com Deus, em meio às coisas de Deus. Esses capítulos não são visão, mas são preparação, preparando o terreno espiritual para elas. Capítulo 1, santidade no exílio, foi o que eu acabei de falar. Capítulo 2, o sonho da grande estalta, já é profético, né? Capítulo 3, a fornalha ardente. Capítulo 4, a humilhação de Nabucodonosor. Capítulo 5, a escritura na parede. Capítulo 6, a cova dos leões. Então, esse primeiro grande divisão é uma parte histórica, contando quando ele foi levado para o cativeiro, quando foi os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, contando o sonho que Nabucodonosor teve. Detalhe muito importante, essa semana estávamos estudando esta parte e deparamos, né, que o Nabucodonosor, ele não conta o sonho a Daniel. Ele pede que revele que ele sonhou e a interpretação desse sonho. Então, nessa primeira grande parte, aí fala da humilhação que Nabucodonosor sofreu, sobre a fornalha, sobre a cova, entendeu? Agora, a segunda parte dessa grande divisão, teologicamente, é muito importante. É uma estrutura, a primeira parte a gente viu, né? E terceiro, para a gente ir para a segunda parte, teologicamente importante, que não permanece fiel no cotidiano, não recebe revelação profética profunda, aquela primeira parte, certo? Agora vamos para a outra segunda parte. As visões apocalípticas de Daniel, que é o núcleo do estudo de hoje,
da palavra que eu vim trazer, uma palavra apocalíptica. Jesus está voltando e a pergunta é que não quer calar. Você está preparado? Você tem certeza que se Jesus raiar agora nas nuvens, você vai? Sua família vai? Seus parentes vai? Seus amigos vai? Tem certeza? Querido, se você ainda não tem certeza, ainda temos tempo, né? O passaporte é o Senhor Jesus. Então, voltando para o núcleo da palavra que eu estou trazendo, né? Daniel 2. O sonho da grande estalta, visão dada por Nabucodonosor. Capítulo 2, vamos lá ver. Se você tiver um exemplar bíblico e não estiver trabalhando ou na direção de um carro, então se você puder, pegue aí a sua Bíblia. Capítulo 2, a cabeça de ouro, quem é? Babilônia. O peito e os braços de prata, quem é? Medopécia. Pernas de ferro, quem é? Roma, né? Pés de ferro e barro, quem é? Reinos divididos. A pedra, quem é a pedra? O reino eterno. Então, ele sonha com a estalta e a estalta tem várias composições nela e aqui está a interpretação. Teologia central. Irmã missionária, o que é teologia? É isso que nós estamos fazendo aqui, abrindo a palavra que transforma vidas e estudando. Nós estamos, na verdade, queridos internautas, teologamos. Eu desse lado e você do outro lado. Amém? Então, capítulo 7. As quatro... teologia central, perdão. O reino de Deus não evolui dos homens. Ele vem do céu e destrói todos os reinos dos homens. Veja bem, o reino de Deus não vem dos homens, ele vem de Deus, dos céus. Ele destrói todos os reinos dos homens. Por que será? Por causa da soberba, né? Porque se esquece que tem um Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, né? E então aqui nós podemos também ver no capítulo 7, né? A gente já está entrando na segunda divisão, certo? Capítulo 7, a segunda grande divisão. As quatro bestas e o filho do homem. Capítulo 7, aqui começa oficialmente a literatura do Apocalipse. Leão com asas, quem é? Babilônia. Urso, quem é? Medopécia. Leopardo com quatro asas, quem é? Grécia. Quatro bestas terríveis, quem é? Roma. Certo? 10 chifres, escute, 10 chifres mais um pequeno chifre, figura do anticristo. E queridos, que ele já está se movimentando, o governo dele, certo? Filho do homem recebendo o reino eterno, quem é? Jesus Cristo. Capítulo Daniel 7, versículo 13 e 14, texto-chave para o Novo Testamento. O que mais? Teologicamente, os reinos humanos são descritos como bestas,
mortais. O reino de Deus é dado a um homem glorificado. Porque os reinos dos homens são descritos como besta, porque são anticristãos. Tudo aquilo, queridos, que se levanta contra a palavra de Deus, que é contra a palavra do Senhor, é anticristão, está colaborando para o movimento do anticristo. Agora, o reino de Deus é dado a um homem glorificado. Quem é este homem? Jesus Cristo. Porque quando ele veio a primeira vez, ele veio 100% homem e 100% carne. Lembra que eu gosto muito disso? O verbo é quem? Jesus. E o verbo fez o quê? Se verbalizou. E o verbo era Deus, e Deus estava com ele, e ele veio para essa esfera terrena para me salvar, te salvar e nos salvar. Vamos continuar aqui. Capítulo 8, carneiro, medo-peça, médio-peça, Pérsia, bode, Grécia, grande chifre, Alexandre o Grande, chifre pequeno, Antíoco Epifânio, tipo profético do anticristo. Vou repetir de novo. Chifre pequeno, Antíoco Epifânio, tipo profético do anticristo. Esse homem foi o mais terrível de toda a história. Introduz o conceito teológico de anticristo histórico mais anticristo escatológico. É o capítulo 7, 8 que acabamos de ver. Daniel 9, as 70 semanas, capítulo 9, uma das profecias mais importantes da Bíblia inteira. Aponta para a vinda do Messias, sua morte, o tempo do fim, a última semana, tribulação. Daniel 9, 26. O Messias será tirado. Teologia: Deus governa o tempo e a história. Nada acontece fora do seu calendário. Essa frase, ela é teológica. Ela tem teologia pura, que é o estudo de Deus. Deus governa a história. Nada acontece fora do seu calendário. Então Deus tem um calendário. Deus tem o tempo determinado para todas as coisas. E o anticristo também tem sua agenda. Por isso que ele está aí lutando, né? Aí lutando para ver se ele engrossa as fileiras daqueles que estão indo para o inferno, infelizmente. Daniel 10 e 12, a grande visão final, capítulo 10, 11, capítulos 10, 11 e 12. Uma única visão, conflito espiritual nos céus. Aqui é que nos comprova que existe sim batalha espiritual. Conflito espirituais nos céus, guerra entre reinos, perseguição ao povo de Deus. E tá bem pertinho, viu? Tudo está caminhando para o tempo do fim. Não tem problema se as pessoas crerem ou não. O importante é que a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Mas ainda há tempo para você e eu nos prepararmos
para esse tempo final, certo? Então, a perseguição do povo de Deus, a ressurreição dos mortos, Daniel 12:2 fala: primeiro os mortos ressuscitarão primeiro. Daniel 10:12, o selo da profecia até o tempo do fim. Daniel, o primeiro livro da Bíblia a falar claramente da ressurreição dos mortos. Vamos ver aí, se você tiver um exemplar bíblico, Daniel 12. Vamos abrir. Eu não gosto de fundo musical, mas eu gosto do chofar, sabe por quê? O chofar é um alerta para a gente se despertar, né? Daniel 12:2. Aí está escrito: e muitos dos que dormem no pó, os que morrem, certo? Da terra ressuscitarão. Aí tem uma vírgula. Aí diz: uns para a vida eterna, que é o céu, e outros para a vergonha e desprezo eterno, que é o inferno. Então, o livro de Daniel foi o primeiro livro que fala da ressurreição dos mortos. Depois a gente vê lá no Novo Testamento. Glória a Deus, pastor Francisco. Deus é fiel. É sim, pastor. Deus te abençoe. Vamos continuar aqui. O selar da profecia até o tempo do fim. Daniel é o primeiro livro, como eu falei, que fala claramente da ressurreição. Conexão direta entre Daniel e Apocalipse. Vamos ver? Apocalipse, Daniel e Apocalipse. Bestas, Daniel 7. Bestas em Apocalipse 13. Chifres, todos dois falam. Chifres. Livros abertos, todos dois falam. Livros abertos. Tempo e metade. Tempos e metade. Todos dois falam. 42 meses, todos dois falam. Reino eterno, todos dois falam. Novo céu e nova terra, todos dois falam. Glória a Deus. Apocalipse e Daniel, ampliando a revelação em Cristo. A conclusão teológica para até agora o nosso pensamento é: Daniel, o fundamento da escatologia bíblica. O que é escatologia? Escatologia é uma disciplina que a gente estuda no seminário teológico, que é estudo dos últimos tempos ou dos últimos dias. Escatologia, logia, estudo, dos últimos tempos, das últimas coisas. É corretamente chamado de Apocalipse do Velho Testamento ou do Antigo Testamento. Ele revela o quê? Deus reina sobre a história. Deus é mais, gente. Deus é mais. Como pode muitas pessoas darem as costas a Jesus? Como é que pode? Que Deus é mais. Então, no livro de Daniel, ele revela, né,
que Deus é mais. Daniel é o fundamento da escatologia bíblica, é corretamente chamado do Apocalipse do Antigo Testamento. Ele revela que Deus reina sobre a história, os impérios passam, todo mundo morre, todo mundo passa, né? Ele também revela o reino de Cristo permanente, o reino de Jesus. Ele é sempre eterno. O fim não pertence às trevas, mas ao Cordeiro de Deus. Então, eu gosto muito daquela frase que eu até diminui mais de dizer. Eu e Deus somos maioria. Ou nós com Deus somos maioria. Agora nós vamos passar para nível bíblico exegético. O que é exegese? Exegese é um estudo mais apurado, mais profundo da palavra de Deus. Mas aqui eu quero falar de uma forma simples que todos nós vamos entender, amém? Olha aí, nós estamos aqui com a nossa live, né? Aqui a missionária ali do Recife, diretamente aqui da cidade do Icapuí, na praia de Barreiras, Ceará. Venha conhecer o Ceará é lindo. Vamos aqui ver nível bíblico exegésico, que dê para a gente entender, né? Eu vou deixar esse material gravado, vou botar lá no meu canal do YouTube, Caminho da Fé. Então, aqui a gente vamos trabalhar no texto em hebraico, aramaico e termo-chave, mas de uma maneira simples que possamos entender, tá certo? O contexto histórico, interpretação clássica, judaica e cristão, tipologia proféticas, né? A ideia é para que a gente abranja mais a nossa visão neste livro de Daniel, do profeta Daniel, certo? Vamos continuar aqui. Nível teológico sistemático. No sistema, dando continuidade, tá certo? Vamos aqui. Aqui o foco é quem é o anticristo segundo Daniel. O que ele é? Espírito, sistema, pessoa. O anticristo. O espírito do anticristo, ele é um sistema, ele é uma pessoa, ele é o espírito demoníaco vindo das profundezas, das regiões tenebrosas do inferno, né? Porque ele é invejoso, né? Por isso que a pessoa invejosa sofre muito, né? Ele é invejoso. O nosso Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, o que o diabo quer? Uma trindade. A besta, o falso profeta e o anticristo. Então, é a trindade satânica, não é? Então, nós vamos ver aqui no livro de Daniel o que ele disse, o que ele é, quem é o anticristo, o que ele é. Ele é um espírito, ele é sistema e ele é uma pessoa. Ele é espírito, foi como eu falei. O sistema, ele está em todos os sistemas. Não se iluda. Político, socioeconômico, social, na cultura, na filosofia. Até o espírito dele já infiltrou dentro das denominações.
por esses dias, já faz um tempo, que um pastor, né, que não interessa dizer o nome, para não dar view a ele, que eu não dou vez e voz a anticristos, ele disse que essa história da marca da besta, do chip, de isso, aquilo, outro, que era conversa, que quando vinha a marca, ele vai deixar ser marcado todo o corpo, né? Então, a igreja dele, as ovelhas dele, tudo bebendo esta balela, né? Então, quem viver, verá, que é uma heresia das grandes, né? Esse tipo de pastor, vale salientar, não me representa na qualidade de seguidora de Cristo. Continuando, ele é um espírito, ele é um sistema e uma pessoa. Que pessoa é essa? Vai ser o anticristo, né? Que vai governar por um tempo. Limites do que a Bíblia afirma, sem muita especulação. Relação entre relação entre a soberania de Deus e o mal. Ideia para a formação aqui. Estamos trazendo essa ideia para formação doutrinária. Quem dá a doutrina nas suas denominações, aqui nós temos. É nível profético escatológico. Aqui nós entramos em anticristo histórico versus anticristo final. Que é anticristo histórico? Foi todos que passaram pela história e trabalharam com as suas ideologias, com as suas culturas, tudo de encontro à palavra de Deus. Esses também são considerados anticristo, certo? E anticristo final, que é esse que vai vir a manifestação. Linha do tempo profético, 70 semanas de Daniel. Conexão com Apocalipse e a palavra de Jesus. Aqui é bom ter uma ideia, para a gente ter uma ideia de fazer séries de estudo sobre o fim dos tempos. E hoje quem lidera é bom estar com isso alinhado para despertar a família, despertar a igreja que você lidera, os grupos, e falar, gente, Jesus está voltando, e falar, o sistema já está em uma grande organização para tirar o dinheiro de papel moeda em circulação, para tirar aquela ideia de pessoas ter sua independência de trabalho e ganhar seu dinheiro, para que todos dependam de um só sistema e dependa de uma só moeda, uma só ideologia. Para quê? Para que o anticristo comece a dar vazão que ele veio, o trabalho dele. Então é muito bom preparar séries e estudos. Aqui a pergunta não é quem é ele, mas como a igreja deve viver diante disto. Como é? Não precisa muita especulação. Especular, não. Como é que a igreja, nós cristãos, devemos... Obrigado, Aliciene, por tantos corações. Deus te abençoe. Então, como é que a igreja deve estar preparada diante disso tudo? Com fidelidade em tempo de perseguição, discernimento nos últimos dias, que é o primeiro. Peça o dom de discernimento. É tudo para nós. O dom de discernimento, a Bíblia diz, quem tem o dom de discernir, não é discernido por ninguém, porque antes de alguém lhe discernir, ele já discerne alguém. Entendeu como é? Então, ter o discernimento nos últimos dias. Que marca é essa? Que movimento é esse? O que é isso? Para você
não entrar em roubada, em furada. Por quê? Porque a marca do anticristo, ela não vai ser assim, digamos, inocentemente. Não, eu fui marcada inocente. Não. Ela vai vir com a permissão da pessoa. A pessoa tem que permitir receber a marca. Então, a gente tem que ter esse discernimento nos últimos dias. Depois, fidelidade em tempos de perseguição. Lembra da live de ontem que eu falei sobre a fidelidade de Daniel? E fidelidade a gente não compra, não. A gente não impõe, não. Tem que nascer de dentro da gente. Eu não vou pecar porque eu temo a Deus. Eu não vou fazer isso porque eu temo a Deus. Eu não vou estar na roda dos escarnecedores porque eu temo a Deus. E porque eu falei a roda dos escarnecedores agora? Porque o anticristo, ele vai fazer isso bem sutil e bem sorrateiramente. Sabe, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Como eu viajei muito aqui na nossa nação, então os estados que eu fiz missões, até lá no estado de São Paulo, então eu procuro sempre a Secretaria de Ação Social. Para o quê? Para eu levar meus projetos. São pequenos projetos, né? São pequeninos projetos. Até aqui no TikTok, se você for lá na minha grade, tem eu fazendo o último Natal Sem Fome, lá na Cracolândia, do centro do Recife. Né? Na época era onde vivia mais o pessoal à margem da sociedade. E então, quando a gente entra nessas secretarias, no meio político, no meio cultural, que eu sou artesã também, então, se você não tiver o discernimento que vem de Deus, não tiver a Bíblia aqui inculcada, você vai ser levado assim, sabe? Quando você menos esperar, você está pensando igual à nova era. Você está fazendo igual à nova era. Então, tem momento que dá para mim entrar e tem momento que o Espírito Santo de Deus diz: saia. Saia, porque aí não é seu lugar. Então, fidelidade, ela não se põe. Então, a igreja, nesse tempo final, ela tem que ser fidedigna. Eita palavrão, né? Fidedigna ao Senhor. Então, fidelidade em tempos de perseguição, porque vamos ser perseguidos sim. Missionário, isso é conversa? Não, queridos. A igreja do primeiro século, ela cresceu em meio da perseguição. Vamos lá. Em Atos dos Apóstolos, depois que Jesus foi assunto ao céu, então os seguidores de Jesus ficaram de cara para cima, né? Olhando Jesus sendo assunto ao céu. E apareceu os anjos e disseram para eles: o que mesmo? Varões galileus, o que estáis para cima a olhar? Esse Jesus que foi, um dia ele voltará para vos buscar. Antes dele ser assunto ao céu, Jesus deu um mandamento. Qual foi mesmo? Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Voltando, quando Jesus foi
assunto ao céu. E quando ele foi assunto ao céu, os discípulos, os seguidores de Jesus, ficaram lá em Jerusalém, em um cenáculo, se reunindo, com muito medo, buscando o Senhor, pensando que a volta de Jesus ia ser aqueles tempos. Então, veio a descida. Primeiro, o Senhor pediu que ficasse em Jerusalém para ser revestido com o poder de Deus. Então, o Espírito Santo desce, toma Pedro, e naquele dia Pedro, ele recebe uma unção tão forte, tão sobrenatural, que Pedro, o que é que ele faz mesmo? Ele prega e mais de 500 pessoas se convertem. Só que eles foram ficando ali, foram organizando a igreja, mas se esqueceram do mandado que o Senhor tinha dito. Então Deus permitiu, sim, que começasse uma perseguição em Jerusalém. Aí a igreja se espalhou. Um dos líderes dessa perseguição foi Saulo, né? Que ele tinha na mão as vestes de quem? De Estevão. Estava lá, né? Ele viu Estevão pregando o evangelho ali, né? Eis que vejo os céus abertos, o esposo está me chamando, rodeado com seus anjos, revestido de esplendor. Então Estevão morre e a perseguição come no centro, os discípulos vai e então o evangelho é espalhado e chega até aqui, confins da terra. Pois bem, vamos embora. Do jeito que começou a igreja, ela vai terminar com perseguição. E não se iluda, que já começou, já faz tempo, algumas décadas, no cinturão de resistência, que é a janela 1040, os países que não podem se pregar o evangelho. Tá lá, na China comunista, em alguns lugares do Oriente Médio, tá lá o pau quebrando, só pelo fato de amar a Jesus, servir a Jesus. E aí a pergunta que não quer calar: a gente é mais bonito do que esse povo, é? Não. Vamos sim. E aqui o livro de Daniel diz: fidelidade em tempos de perseguição, santidade, perseverança e esperança. Mas eu vou repetir novamente. Como a igreja deve viver diante dos últimos tempos que estamos vivendo. Vamos lá? Discernimento nos últimos dias, fidelidade em tempos de perseguição, santidade, perseverança e esperança. Santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Esperança, primeiro, perseverança, perseverar na doutrina dos apóstolos. E esperança, né? A nossa esperança, a nossa fé. Agora, tudo isso traz ideias. Para quê? Para doutrina na sua igreja, até o culto doméstico, reuniões nos lares, também círculo de oração, despertamento espiritual. E aqui eu botei algumas ideias que a gente pode usar, a começar pela nossa família. Queridos, eu vou dizer um negócio a vocês, sabe? O que eu mais amo falar é da palavra de Deus, sabe? Ela me refresca.
ela me refrigera. É isso que eu sei fazer, né? Bom, eu tenho um canal, né, Caminho da Fé. Ele foi criado desde antes da pandemia, né? E ele é devagar, quase parando. E as minhas redes sociais são assim, devagar, quase parando, porque o meu nicho, né? O meu conteúdo, às vezes não agrada a todo mundo. Mas eu não posso fazer nada, né? Eu só sei fazer isso. Isso é que me agrada, é falar da palavra de Deus que transforma vidas. Quem já passou e quem está chegando agora, o meu nome, eu sou a missionária Eli Maria, da cidade do Recife, né? Eu estou aqui no Ceará, na cidade de Capuí. Vamos embora também as ideias para os círculos de orações, reuniões de oração, de avivamento, né? Capítulos de Daniel, o Antigo Testamento. A gente pode estudar, né? Capítulo por capítulo, é uma ideia. Capítulo 7, vamos ver, capítulo 7. O pequeno chifre, o núcleo do estudo, pode ser. Capítulo 8, o chifre pequeno, tipo históricos, vocês podem usar também. Capítulo 9, o príncipe que adivinha, né? Capítulo 11, o reino insolente, né? O rei insolente. Capítulo 12, o tempo da perseguição final, né? Tudo isso faz conexão para quem mesmo? 24 de Mateus, 2 Tessalonicenses, 1 João e Apocalipse 13 e 17. Você pode escolher como você vai fazer essa ideia que eu dei para você. Amém. Oi, minha querida Nicole. Deus te abençoe. Continuando, você pode dar um estudo completo, você pode fazer uma série de 5 a 7 estudos, você pode pegar um material de apoio, como textos-chaves, você pode dar um estudo confrontante, voltando para a santidade, você pode dar uma interpretação, a vigilância espiritual. Por que eu estou dando essas ideias? Porque onde eu quero chegar, eu vou dizer, para você alertar sua família, para você alertar sua parentela, para você alertar os seus amigos, os seus conhecidos, o seu culto no lar, o seu culto doméstico. Jesus, ele está voltando. Não seja pego de surpresa. O que está por vir vai ser coisas terríveis e muitos não vão suportar, muitos não vão aguentar. Mas se você tiver um exemplar bíblico aí, abra aí sua Bíblia em 24 de Mateus. Vamos lá? 24 de Mateus. Espera aí. Vamos procurar 24 de Mateus. Eu estou fazendo essa live, não é para assustar você, não é para fazer terrorismo espiritual, nada disso. É para você se preparar e preparar a sua família para o tempo final que está por vir na terra. E como é que eu faço, missionária, para eu ir para o céu? Como é que eu faço?
que coisa boa, interessantíssima. O que é que eu faço? A gente tem que ter um passaporte. E tem que ter um passaporte. E o que mais, missionária? Além do passaporte, esse passaporte, Israel, ore pelo meu casamento. Vou orar agora. Lauridez, é sua esposa, né? Você pode colocar o nome da sua esposa. O que foi? O que foi que eu bani? Pessoal, eu vou fechar a live agora, viu? Porque se eu não encerrar a live agora, eu vou ser banida. Eu vou fechar e eu vou abrir para a gente ler 24 de Mateus, tá certo? Eu vou encerrar a live e vou assim. Eu não sei o que é que o sistema está dizendo aqui. Eu vou encerrar a live e vou começar outra live, tá certo? E eu vou anotar o nome dessa pessoa que me pediu aqui oração, porque senão eu vou ser banida do TikTok. Israel. E, peraí uma coisa. Eu vou orar por você. E Lauridez. Já eu abro outra live, tá certo? Só um minutinho.